Enquanto rolava tretas liberais e socialistas na Europa, o nacionalismo influenciava na unificação da Itália e da Alemanha. Fala, meu povo! Tudo bom com você? Professor Tiago Luque. E Helena Teixeira Luque. Para mais uma videoaula, a terceira videoaula sobre as tretas do século XIX. Yeah, yeah! Yeah, yeah! E foi isso mesmo que a minha princesinha falou. Ao mesmo tempo em que o liberalismo e o socialismo estavam provocando inúmeras revoltas por toda a Europa ao longo do século XIX, o nacionalismo contribuiu para o processo de unificação da Itália e da Alemanha. E esses processos ocorreram de forma bem tardia em relação aos outros estados europeus que já estavam unificados há muito mais tempo. E ainda que esses dois processos de unificação sejam bem diferentes entre si, é possível apontar que ambos foram promovidos e apoiados por setores da burguesia ligados à região industrializada de Piemonte, no território da Itália, e da Prússia, no território alemão. Além do mais, o tempero de todo esse processo de unificação foi o nacionalismo. E como que o nacionalismo vai desenvolver e vai entrar em ascensão na Europa, acontece aqui, de novo, pelas determinações do Congresso de Viena. Nós já vimos as causas e as consequências do Congresso de Viena antes. Só que esse Congresso ele não levou em consideração as particularidades nacionais que haviam lá na Europa quando eles foram redefinir as fronteiras bagunçadas por Napoleão. Então, vários grupos nacionais que já estavam surgindo ali, eles não aceitaram as unificações, as criações dessas fronteiras do Congresso de Viena. Além disso, estava acontecendo na Europa também as internacionais dos trabalhadores, as associações internacionais dos trabalhadores. E esses trabalhadores operários, eles vão criar agitações em várias regiões da Europa e vários ganhos trabalhistas também em países distintos. Vai dar origem aí a um sentimento nacionalista também a partir disso. E por último, as ondas liberais, a primeira, segunda onda liberal, de 1830, de 1848, vai provocar a queda de vários governos de caráter absolutistas pela Europa, dando origem a também governos nacionalistas, a lutas nacionalistas. Observe aqui que você tem aqui ganhos de direitos trabalhistas, o voto universal, tudo isso aí vai ser tempero para que na região da Alemanha e da Itália acontecesse o processo de unificação. Você não pode deixar de lembrar que a região da Itália e da Alemanha eles não eram unificados, era uma concha de retalho de vários estados independentes. Observe os mapas aí. E então você vai perceber que você tinha uma região grande, seja na Itália, seja na Alemanha, e que falava o mesmo idioma, cultivava o mesmo passado histórico, tinha mesmas características culturais, porém não tinha uma unidade política. E todo esse processo de aflorescimento do nacionalismo que vai acontecer ao longo do século XIX vai dar origem aos processos de unificação. O primeiro processo de unificação, o da Itália. O Congresso de Viena havia dividido a região da Itália, da Península Itálica, em 7 estados independentes. 5 deles ao norte estavam sob a tutela da Áustria, que já era um estado forte na região norte da Península Itálica, e o centro da península formava os estados de São Pedro, ou seja, que pertenciam à Igreja Católica, e ao sul estava o reino das Duas Sicílias. Então a Itália estava dividida aí basicamente em 7 estados, em 3 regiões diferentes. O reino de Piemonte-Sardenha, localizado na região norte da Península Itálica, apresentava um comércio e uma industrialização mais desenvolvida do que os outros reinos da península. Interessava a este reino, então, estender a sua influência aos demais, garantindo dessa forma um amplo mercado consumidor para as suas mercadorias. Nem todas as regiões da Itália, porém, desejavam a unificação, porque para algumas pessoas havia, ao longo dessa península, alguma diferença de dialeto, cultural, histórica, o que atrapalhava aí os planos da unificação. Assim, não havia, nesse caso, uma justificação nacionalista para a unificação de toda a Itália, a não ser o desejo do reino de Piemonte e Sardenha em dominar todas essas áreas. Além disso, a Áustria e a Igreja Católica também não concordavam com a unificação, porque isso significaria para os austríacos a perda de influência nos territórios
e para o Papa, a perda da sua autonomia. Portanto, o processo de unificação foi marcado por inúmeras guerras e sangrentos conflitos. A luta pela unificação propriamente dita tem início em 1848, quando o rei Carlos Alberto, rei de Piemonte e Sardenha, declarou guerra contra a Áustria, com o intuito de livrar os estados do norte da tutela dos austríacos, da influência austríaca. Essa tentativa não foi bem sucedida, porém contribuiu para que a luta pela unificação da Itália se espalhasse entre os italianos, ou seja, conquistasse vários apoiadores. O processo de unificação da Itália nós podemos dividir em 3 partes distintas. Observe aí no mapa. Após a primeira tentativa de unificação do norte da Itália pelo rei Carlos Alberto de Piemonte e Sardenha, ainda em 1848, no ano de 1852, o rei Vítor Emanuel II e o seu primeiro-ministro Camilo Benso, o conde de Cavour, iniciaram o processo de unificação dos estados do norte da península com guerras. Aí eles conseguiram unificar o reino de Piemonte e Sardenha, o reino lombardo-veneziano, o grão-ducado de Parma, o ducado de Modena, o ducado da Toscana. Todas essas lutas ao norte da Península Itálica. E ao mesmo tempo que aconteciam essas lutas de unificação pelo norte, ao sul, um camarada chamado Giuseppe Garibaldi deu início às lutas pela unificação dos reinos das duas Sicílias e Nápoles. Após esse processo de unificação do norte e do sul, ainda faltava a região central da península. Roma foi elevada à condição de capital da Itália, foi invadida e tendo início em 1871 a questão romana, ou seja, a disputa entre os estados italianos e a Igreja Católica, que estava perdendo seus territórios, os chamados estados pontifícios. A questão romana, ou seja, a treta entre Igreja Católica e os estados italianos, vai perdurar até o ano de 1929, quando Benito Mussolini institui o fascismo na Itália e, para conseguir o apoio da Igreja Católica, faz um acordo, o Tratado de Latrão, com o Papa Pio XI. E aí eles conseguem, a Igreja Católica recebe a soberania do Estado do Vaticano e, em troca, passa a não fazer oposição às barbaridades do nazifascismo, ou seja, do fascismo italiano. Bom, já que eu estava citando aí no processo de unificação da Itália, o caso de Giuseppe Garibaldi, vamos falar um pouquinho dele. Foi uma pessoa incrível, uma personalidade marcante do século XIX. Um dos nomes de maior destaque pela luta da Itália, pela luta de unificação da Itália. Ele combateu em várias frentes de batalha até o ano de 1834. E ele foi condenado à morte, ele vai ser preso e condenado à morte por lutar pelo nacionalismo italiano. Para escapar da sua sentença de morte, ele foge para o Brasil. Chegando aqui, ele ainda vai atuar em favor da Revolução Farroupilha, que lutava contra a centralização do poder imperial no Rio Grande do Sul e também pela separação do sul do Brasil como Estado independente. E é aqui, nesse momento, que ele conhece a bela e jovem Anita Garibaldi, por quem se apaixona perdidamente e se casa. Desvinculando-se da Revolução Farroupilha, Garibaldi ainda esteve no Uruguai, onde atuou em várias lutas de conflitos políticos pelo reconhecimento uruguaio enquanto país. E em 1848, quando tem início a Primavera dos Povos lá na Europa, ele retorna para a Itália, engajando-se novamente nas lutas pela unificação ao lado de sua esposa, Anita Garibaldi. Garibaldi se aproximou do rei da Sardenha, o Vítor Emanuel II, e de seu primeiro-ministro, Conde de Cavour, que liderava a unificação do norte da Itália. Velho, Anita e Giuseppe Garibaldi. Não morra sem ler um pouquinho mais sobre esses dois, que pensa numa história incrível. Giuseppe Garibaldi, conhecido como o herói de dois mundos, lutou na Revolução Farroupilha, lutou no Uruguai, lutou na Itália, na unificação da Itália. Ele é um dos responsáveis pela unificação da Itália. E Anita Garibaldi, mulher de fibra, guerreira, que também lutou ao lado dele com muita força e coragem. Então, mano, vai lá ler um pouquinho mais sobre eles que você não vai se arrepender. É incrível a história. E foi dessa forma que aconteceu o processo de unificação da Itália. Não se esqueça principalmente desses 3 períodos, desses 3 processos. A unificação do norte pelo rei Vítor Emanuel, a unificação do sul por Giuseppe e Anita Garibaldi e as lutas com a Igreja Católica na questão romana, que vai ficar aí até o fascismo italiano.
Agora nós vamos entender um pouquinho do processo de unificação da Alemanha. A Alemanha, o grande Estado germânico. A treta toda começa, obviamente, de novo, lá no Congresso de Viena, que vai criar a Confederação Germânica, uma formação de 39 estados germânicos soberanos, só que sob a tutela de um rei, um líder da confederação, mas cada estado era independente, era separado entre si. A Prússia, o estado economicamente mais forte e desenvolvido dessa confederação, desejava, portanto, a unificação dos estados sob o seu comando, obviamente. E ao que se opunha a Áustria, que estava mais ao sul, também considerado um estado germânico, que não era a favor da unificação, pelo menos não sob a tutela da Prússia. Observa aí que a Áustria influenciava o norte da Itália e a Alemanha também, os estados germânicos. Em 1834, foi criado pela Prússia os Zollverein. Vai aparecer o nome aqui que eu não sei pronunciar isso não. Na prática, esses Zollverein. Na prática, esses Zollverein. Na prática, esses Zollvereins, eles eram, na verdade, uma união alfandegária que derrubou as barreiras aduaneiras, os impostos alfandegários, em vários estados germânicos, do qual a Áustria foi excluída. Olha a treta entre Áustria e Prússia. Esse fato levou, então, a um confronto entre a Prússia e a Áustria, sendo esta a vencedora. E a consequência da vitória da Áustria nessa guerra com a Prússia vai fazer com que os prussianos esqueçam momentaneamente o seu sonho, o seu projeto de unificação. Até que no ano de 1862, Otto von Bismarck, defensor da unificação dos estados germânicos, sob a liderança da Prússia, foi nomeado o primeiro-ministro prussiano, dando início a novas campanhas militares pela unificação. Otto von Bismarck é outra personalidade, grande personalidade do século XIX, que vale muito a pena você ler. Um cara incrível, um comandante militar incrível. E sob a liderança de Otto von Bismarck, os prussianos acabam combatendo tanto os dinamarqueses ao norte quanto os austríacos ao sul e vencem esses dois, causando aí a unificação de toda a região norte dos estados germânicos. E o negócio não parou por aí. Os prussianos, agora comandados por Guilherme I e Bismarck, iniciaram as campanhas de unificação dos estados do sul. Porém, vão encontrar uma forte oposição por parte da França, a França governada por Napoleão III, o sobrinho de Napoleão Bonaparte, que ele era, obviamente, contrário à formação de uma grande potência nas fronteiras do Estado francês. De 1867 até 1870, esse processo de unificação da Alemanha, então, permaneceu um pouco parado, estagnado. Só que, em 1870, vai acontecer uma reviravolta no jogo. Por quê? Vai ter uma crise de sucessão da Espanha. O rei da Espanha vai falecer e o sucessor era justamente uma pessoa da dinastia dos Hohenzollern, que era a mesma dinastia que governava a Prússia de Guilherme I. Os franceses vão encarar isso com muito temor, porque eles vão achar que vão ficar cercados agora, com a família Hohenzollern governando agora que está se formando a Alemanha, e na Espanha também governado por alguém da família da dinastia Hohenzollern. Então eles vão se sentir realmente incomodados com isso, e os franceses vão acabar entrando em guerra contra os prussianos para atrapalhar a sucessão espanhola e também a unificação. Os dois países num conflito chamado Guerra Franco-Prussiana. A Prússia vai sair vencedora, vai humilhar os franceses, inclusive, vai chegar a fazer prisioneiro o Napoleão III, vai cobrar um pesado imposto, um tributo muito alto para liberar o imperador da França, e ainda por cima vai tomar da França a região da Alsácia e Lorena. São ricas cidades produtoras de carvão e minério de ferro, que fica justamente na fronteira dos dois países. Por fim, a vitória prussiana acontece em 1871. Guilherme I vai ser coroado imperador da Alemanha, o Kaiser da Alemanha, imperador da Alemanha, criando aí a formação do Estado germânico do país Alemanha, com as fronteiras muito próximas daquela que nós conhecemos hoje, e dessa maneira acontece a unificação da Alemanha. Galera, um ponto muito importante que eu já falei no início dessa aula sobre a unificação da Itália e da Alemanha.
foi treta sangrenta, com muita guerra, muita revolta, o que vai aflorar o sentimento nacionalista nesses dois países, que nascem tardiamente em relação à Espanha, à França, à Inglaterra, a Portugal, só que nasce mergulhado no sentimento nacionalista. Isso causa um desenvolvimento econômico, industrial muito rápido nesses países, que já vão entrar na briga pelas colônias do processo imperialista, do neocolonialismo. E aí, galera, é um passo para começar as tretas do século XX e a Primeira Guerra Mundial. Beleza? Entenderam aí o processo de unificação da Itália e da Alemanha? Qualquer dúvida, meu povo, estude mais, se prepare para você arrebentar naquela prova, que estamos juntos aí para fazer mais aula para te ajudar. Valeu!